Oi gente, tudo bem? Eu sou a Simone e estou de volta com mais um exercício sobre derivadas. O exercício diz o seguinte: seja a função f de x igual a seno de x, quando x varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, e nesse caso a função f, a função seno, ela é inversível e sua inversa, que a gente sinaliza por f a menos 1 de x, é igual a arco seno de x, que está definida para x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Aí ele pede para calcular a derivada da função inversa, ou seja, da função arco seno de x, para x pertencente ao intervalo aberto de menos 1 a 1. Bom, antes de começarmos o exercício, eu gostaria de lembrar que nos vídeos 19 e vídeo 20, eu resolvi dois exercícios para calcular a derivada da função inversa arcosseno de x, no vídeo 19, e no vídeo 20, a função arcotangente de x. Em ambos os casos, eu usei regra de derivação implícita, tá? Com também regra da cadeia. No vídeo de hoje, o que nós vamos fazer é, primeiramente, derivar uma fórmula para encontrar a derivada de uma função inversa qualquer e usar essa fórmula para encontrar a derivada da função arcosseno de x. Então, antes de nós determinarmos essa fórmula que vai nos permitir calcular a derivada de uma função inversa qualquer, vamos lembrar rapidamente como é que é a função seno de x e o que é a função arcosseno de x. Então, a função seno de x, você se lembra lá do ensino médio, que se eu tomar um elemento x desse meu intervalo aqui à esquerda, tá? No enunciado, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu vou obter um valor para o seno de x. Vamos tomar uns valores para a gente entender. Então, quando x é zero, o seno de zero, você sabe que é zero. Quando o x é menos π sobre 2, você sabe que o seno de menos π sobre 2, que é igual ao seno de 3π sobre 2, tá? É menos 1. E quando o x é π sobre 2, então o seno de π sobre 2, você sabe que é 1, tá? Então, qual a relação disso com a função inversa? Vamos ver agora a função arcosseno de x. Então, o que significa arcosseno de x? Significa você perguntar qual o ângulo ou qual o arco cujo seno deu zero, né? Então, se eu tenho aqui x, eu quero saber quem é arcosseno de x. Então, qual é o ângulo cujo seno foi igual a zero? Então, você sabe que esse ângulo é zero. Aí, você também pergunta qual o ângulo cujo seno deu menos 1? Então, menos 1, você sabe que é o ângulo menos π sobre 2, tá? E olha só aqui a relação com a função seno. Então, você está vendo aqui que quando x é menos π sobre 2, o seno foi igual a menos 1. Então, quer dizer que quando o seno dá menos 1, olha a função inversa, você anda para trás, qual é o ângulo cujo seno foi menos 1? É menos π sobre 2. E a mesma coisa, quando o seno aqui é igual a 1, quanto é o ângulo é π sobre 2. E você preenche aqui, quando x é 1, então o ângulo é π sobre 2. Então, ok, gente? Então, pensar em função inversa é pensar no caminho inverso, ou seja, você tem o seno e você quer saber qual é o ângulo. Vamos agora determinar a fórmula da derivada da função inversa. Então, como é que nós vamos fazer isso? Note que
Vamos lembrar lá das propriedades da função inversa. Eu sei o seguinte, que f composta com f a menos 1 de x, isso tem que dar a identidade, ou seja, igual a x, tá? Bom, então, se eu sei isso, eu posso derivar ambos os lados dessa minha equação. Então, derivando ambos os lados da equação, obtemos. E repare que eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque aqui do lado esquerdo da minha equação, eu tenho uma função composta, tá? Então, como fica a derivada? Então, a derivada do lado esquerdo, que é a derivada da função composta, igual a derivada do lado direito da equação, tá? Ora, do lado esquerdo, nós temos a função composta. E derivada da função composta, ou seja, a regra da cadeia, é a derivada da função externa. A função externa aqui é essa função f, então, derivada da minha função f no argumento, que é f a menos 1 de x, vezes a derivada da função interna. Eu vou colocar em outra cor para ficar bem claro. A função interna, lembrando, é f a menos 1 de x. Então, f a menos 1 de x e derivada disso. Igual a derivada de x, que é 1. Então, tá aqui a derivada dessa equação, derivada do lado esquerdo, derivada do lado direito. Agora, olhem só, prestem atenção. O que eu quero calcular é exatamente isso aqui, tá? Então, eu vou isolar a derivada de f a menos 1 do lado esquerdo dessa equação. Então, como é que vai ficar? Então, f a menos 1 de x, linha, derivada da função inversa, é 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x, tá? No argumento, f a menos 1 de x. A derivada, ela é calculada não em x, mas em f a menos 1 de x. Reparem que isso é uma composição, tá certo? Então, aplicando essa fórmula aqui, o que nós vamos obter? Reparem, eu sei que a derivada de f a menos 1 de x, que é a mesma coisa que a derivada do arcosseno de x, que é o que eu quero descobrir, é igual a 1 sobre a minha f' em f a menos 1 de x. Ora, mas quem é f de x? F de x é seno de x, tá? Então, f' de x é cosseno de x. Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa fórmula, eu vou substituir a f' por cosseno, mas não em x, como eu tenho aqui, eu vou substituir por cosseno aplicada em f a menos 1. Quem é f a menos 1 é arcosseno de x. Então, como é que vai ficar isso? Então, implica que arcosseno de x, a derivada disso, vai ser 1 sobre cosseno, que é a derivada do seno, aplicado em arcosseno de x. Ok? Bom, nós já poderíamos parar aqui, se assim quiséssemos, a derivada já está determinada. Porém, eu quero escrever isso com uma fórmula mais amigável. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar das identidades trigonométricas. Então, a identidade trigonométrica que eu vou usar aqui é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, tá? Bom, o meu ângulo aqui que interessa, o θ, vai ser isso aqui, né? Arcosseno de x. Então,
eu escrevo seno ao quadrado de arco seno de x mais cosseno ao quadrado de arco seno de x, isso tem que ser 1. E reparem que aquilo que nós queremos encontrar é raiz quadrada desse valor aqui, tá? Então, vamos continuar as nossas contas. Aqui, nessa primeira parcela que vocês estão vendo aqui, a gente pode escrever assim: seno arco seno de x, isso ao quadrado, tá? É a mesma coisa. Mais cosseno ao quadrado de arco seno de x, isso igual a 1, tá? Ora, seno de arco seno de x é a mesma coisa que f aplicado a f a menos 1 de x. E isso a gente sabe que é x, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar x, mas lembrando, tenho aqui o quadrado, então x ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de arco seno de x igual a 1, tá? Isso implica que cosseno ao quadrado de arco seno de x é igual a 1 menos x. E lembrando, eu só passei esse x ao quadrado aqui para o segundo membro. Eu estou isolando o cosseno ao quadrado de arco seno de x, porque eu quero saber quem é aqui cosseno de arco seno de x, tá? Então, como é que vai ficar? Então, isso implica que o cosseno de arco seno de x vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E aqui eu tenho, então, uma fórmula simples para colocar aqui no cálculo da derivada de arco seno de x. Então, como é que vai ficar a minha conta? Logo, a derivada de arco seno de x é igual a 1 sobre... Lembrando, a minha derivada tá bem aqui, ó. Minha derivada tá aqui, tá ok? Então, vai ficar 1 sobre cosseno de arco seno de x, que eu achei que é essa raiz aqui. Então, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá? E aqui, então, está a derivada que nós queríamos calcular. Então, esse é um método diferente, usando a regra de derivação da função inversa. No vídeo 19, você pode encontrar esse mesmo exercício usando a regra de derivação implícita. Bom, você pode assistir os dois vídeos e escolher o método que você achar mais agradável, tá certo? Bom, no próximo vídeo, nós vamos fazer o exercício para calcular a derivada do arco tangente de x, que é similar a esse daqui, tá? Bom, então, até o próximo vídeo.